o seu coração para Jesus, por favor. Ele vai te provocar. Se ele não te provocar, não vai haver cura. Jesus, quando é Jesus falando, provoca a gente. Não fica pensando que Jesus vem cheio de beijinho doce, de beijinho suave. Não, ele não faz assim. Ele não faz assim. Quando Jesus falava, os fariseus falavam assim: Jesus, não fala assim. Quando o Senhor fala assim, o Senhor machuca a gente. Pois é, então é Jesus. Jesus tem essa marca, ele fere mesmo para sarar. Ele fere mesmo para sarar você. Amém? Por favor, meus amigos e amigas, abramos nossas Bíblias em Marcos. Um texto muito pregado, muito lido, muito conhecido. Marcos capítulo 5, do versículo 24b até o versículo 34. Porque o 24 começa assim: Jesus foi com ele. Mas eu não quero ele agora, não quero Jairo, eu quero a mulher. Então vamos lá, 24, parte B. Diz assim: grande multidão seguia Jesus. Diga isso, a multidão seguia Jesus. Agora fala isso aqui para você agora. Para você, diga isso aqui: que eu não seja a multidão. Está ouvindo isso aqui? A multidão seguia Jesus. Hoje segue ainda. Meu Deus do céu, mas hoje em dia, tantas religiões, né? Tantos. Grande multidão o seguia, comprimindo. Estava perto ou longe de Jesus? Hein, gente? Perto ou longe? Comprimindo Jesus, apertando Jesus. A multidão não estava longe, não estava assim: fala aí, Jesus, de longe, fala aí. Não, comprimindo Jesus. E aconteceu o que? Verso 25. E aconteceu o que? Certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma doença hemorrágica e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, tendo gastado todo o seu dinheiro, contudo nada aproveitando. Antes, pelo contrário, essa mulher indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, olha para mim um minutinho aqui. Diga: a multidão apertava Jesus, mas a mulher ouviu Jesus. A multidão apertava Jesus, a mulher ouviu. Tá bom? Uma multidão apertava e a mulher ouviu. Vamos lá. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tocou na veste. Porque dizia, dizia dentro do seu ser, lá na sua consciência, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês a multidão? Te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, pega isso aqui, e ele lhe disse, 34, e ele lhe disse: multidão, a tua fé te salvou. E ele lhe disse: multidão, a tua fé te salvou. E ele disse: povo, a fé de vocês salvaram vocês. E ele disse: amigos, a fé salvou vocês. Colegas, a multidão salvou vocês. O que foi que ele disse? Filha,
a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém até aqui? Eis o texto, e o texto por si só é forte demais. O texto por si só é forte demais. Eu não vou abordar todas as questões que agora sobem ao meu coração aqui. Eu quero destacar aqui 3 coisas que talvez você tenha que tratar com isso. Vou destacar aqui 3 condições ou 3 impedimentos que talvez você, meu irmão, você, minha irmã, tenha que tratar disso. Gostaria muito de falar dessa questão da filha, gostaria muito de falar dessa questão do toque, não vou falar do toque. Gostaria muito de falar dessa questão dela se prostrar, mas quero falar o seguinte com vocês. Eu quero ver o seguinte com vocês. 3 empecilhos que essa mulher venceu. 3 barreiras que essa mulher venceu. Quero que você pense nisso para a sua vida, amanhã, segunda-feira, talvez para hoje mesmo. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como você se assentou nessa cadeira. Talvez hoje mesmo, talvez você tenha que vencer alguns empecilhos. O primeiro, eu li o texto começando assim: grande multidão o comprimia. Primeira barreira para essa mulher, já tinha gente ao lado de Jesus. Já tinha muita gente apertando Jesus, já tinha uma multidão comprimindo Jesus. Nós vimos uma outra história, a história de Zaqueu, que ele não pôde se aproximar de Jesus por causa da multidão, então a multidão atrapalha. Você já tentou, gente, atravessar uma multidão terrível, uma multidão nervosa? Eu nunca tive essa experiência, mas por leitura, por ouvir falar, entendo, meu irmão, que não dá não. Vamos supor aqui na nossa cidade que alguém começa a doar alguma coisa que nós muito queremos. Eu duvido que você consiga varar uma multidão. Alguém vai te dar um soco na cara, um chute na cabeça, alguma coisa, vai desmaiar você, mas você não vai conseguir atravessar. Pegaram, então essa mulher venceu o primeiro obstáculo, que foi o quê? A multidão. A multidão. E talvez você precise vencer alguns alguns aspectos de multidões na sua vida. Aquelas coisas que você fala assim, não dá. Dá sim, meu irmão. Sabe aquilo que você fala, não vou conseguir? Vai sim. Só não pare. Só não pare, vá. Continua bem intencionado e siga em frente. Talvez você precise se posicionar, só decidir não desistir. Às vezes só isso, eu não desisto do perdão, da restauração, da libertação, da salvação, da vitória, da bênção, eu não desisto. Você tem que se posicionar. Essa mulher, ela ouviu falar e ela decidiu. Ela venceu a multidão. Então vença a multidão, seja qual for a sua multidão, seja qual for o seu impedimento, vença a sua multidão. A segunda coisa que essa mulher venceu, aconteceu que certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. O segundo obstáculo dela é o seguinte: mulher com hemorragia. Mulher com hemorragia. Primeiramente, estamos aqui em um tempo histórico onde mulher tem muito mais dificuldades do que hoje vocês têm dificuldades, mulheres. Mas naquele tempo, vocês e eu, nós não conseguimos imaginar a dificuldade que as mulheres tinham naquela época. Não dá. Nós temos alguns relatos históricos, mas não dá para sentir na pele. Não dá para ser lúdico o suficiente para ensinar você como as mulheres tinham dificuldade. Um dia, para Jesus salvar uma mulher, não foi ela que veio a ele. Ele teve que sair da cidade e ir num vilarejo para salvar uma mulher, porque aquela mulher não poderia vir ao vilarejo. Ela não podia chegar ao vilarejo, porque era proibido para ela. Mulher já tinha dificuldade, e essa mulher tinha uma hemorragia. Toda mulher, quando estava nos seus dias férteis ou nos seus dias de menstruação, elas não podiam no antigo mundo sair de casa. Aonde ela sentava tinha que ser limpo imediatamente. Era um tempo terrível. Tudo bem que era um tempo de uma pedagogia científica que eles tinham na época,
Não é porque a sujeira saía da mulher, não é nada disso. É porque depois que ela saísse, algumas coisas apareciam ali, alguns micróbios apareciam ali. Então era-se proibido, era uma questão de saúde para o dia a dia do povo. Não podia. Uma mulher que dava luz, elas não podiam comparecer, publicamente não comparecia. Essa coisa da quarentena hoje em dia, das mulheres ficarem 40 dias, virou apenas uma questão de descanso. Na época não. Na época antiga não era para descansar, não. É porque era proibido, ela estava impura. Olha só que coisa séria. Então essa mulher teve que vencer a multidão e segundo vencer só o ser mulher. E aí eu quero não mexer com vocês mulheres, mas mexer com o ser. Porventura uma mulher tem culpa de ser mulher? Lógico que não. Eu não escolhi ser homem. A Alana não escolheu ser mulher, apenas veio. Ou seja, há uma questão do nosso ser aqui. Precisamos vencer as barreiras do nosso ser. Meu irmão, todo ser, presta atenção aqui, todo ser tem as suas inclinações. Todo homem, toda mulher tem as suas inclinações, as suas debilidades, as suas fraquezas. Muitas vezes você tem que vencer. E como é que eu venço, pastor? Deixando de praticar? Não. Querendo não praticar, desejando não praticar. Não é apenas não fazer a coisa, porque às vezes não está no teu poder. Tem coisas, irmãos, que não está no poder da gente. Uma pessoa, por exemplo, que já está completamente viciada em alguma coisa, não consegue sair do seu vício, não consegue. Então muitas vezes você tem que vencer o seu ser, saber que você é frágil, que é delimitado ou que é limitado. Tem que saber que você tem a sua deficiência e falar assim: meu Deus, por favor, me ajude. Por favor, igual o salmista disse: ó minha alma, porque te abates dentro de mim? Levanta minha alma, louva ao Senhor. Tem que gritar, meu irmão, minha irmã. Tem que buscar, tem que querer. Essa mulher queria. Ela sabia que ela tinha uma deficiência. E que ela tinha tentado resolver com os médicos. O texto fala que ela gastou todo o dinheiro dela. Ela gastou tudo que ela possuía, indo de mal a pior. Só que ela não desistiu. 12 anos tentando os médicos. Essa mulher era uma mulher rica, porque passar por médicos, naquele tempo, médico naquele tempo só para quem era dinheirado. Essa mulher não desistiu, 12 anos gastando. Ou seja, ela ouviu os melhores intelectuais, ela acompanhou os melhores intelectuais. Sempre que aparecia alguém novo na cidade, uma nova medicina, lá estava essa mulher. Essa mulher não desistiu, apesar de demorar 12 anos. Agora chegou um carpinteiro ali. Ela poderia falar assim: para quem já ouviu todos os gregos, para quem já se consultou com todos os romanos, para quem já consultou todos os médicos egípcios, porque a medicina egípcia sempre foi soberana. A medicina egípcia sempre foi top, desde os tempos antigos. Ela poderia falar assim: não, eu já falei com os melhores. Então ela venceu o ser mulher. Ela venceu o ser mulher. Que você possa entender isso nessa noite, meu amado. Se coloca no lugar dessa mulher, por favor, agora. Vamos lá, faça esse exercício. Se coloca no lugar dessa mulher, porque para nós, ainda mais hoje, século 21, nós temos muita dificuldade em nos colocar no lugar dos outros. Sabe uma coisa para nós cristãos, que nós deveríamos aprender, você deveria fazer isso, aprender a se colocar no lugar do outro. Nós vivemos um tempo de egocentrismo tamanho, um tempo de egoísmo. Importa que eu me divirta, importa que eu ganhe. Esses dias eu conversava com a irmã Lucila em casa, com a pastora Lucila em casa, falando sobre uma irmã que faleceu aqui, que faleceu um tempo atrás, muito amiga de todos nós, né? E fazendo a conta, já fazia mais de anos que ela faleceu. E parece que foi ontem, ninguém mais lembra. Nós esquecemos tão fácil tudo, gente. Não é assim? Nós vivemos um tempo muito estranho, gente. É um tempo de insensibilidade à flor da pele. Esquecemos tudo tão fácil. Tudo tão fácil. Por causa das redes sociais, da mídia intensa na nossa cabeça,
Nós esquecemos tudo tão fácil. Nós estamos nos tornando máquina, gente. A gente está virando, a gente está virando máquina. Estamos virando um ídolo. Estamos virando uma máquina. Essa mulher teve que vencer o ser dela. Muitas vezes, meu irmão, o que você precisa não está nos compêndios de filosofia, nem de sociologia, nem de teologia. Às vezes o que você precisa é olhar para o seu ser e falar assim: ô ser Clóvis, abre os seus olhos, se renda ao Senhor, busque ao Senhor de verdade, busque a Ele. Essa mulher teve que vencer o seu ser. E terceiro obstáculo, a hemorragia, né? A hemorragia, porque ela estava sangrando. Olha para cá, presta atenção aqui. Essa mulher, ela poderia ser apedrejada ali. Ninguém seria culpado de apedrejar uma mulher dessa. Já estava na lei que se alguém desobedecesse esta questão da purificação, se saísse à rua sangrando, poderia ser apedrejado ou apedrejada. Essa mulher está correndo risco de vida. Qualquer pessoa que apedrejasse essa mulher não incorreria em nenhum crime. Não era crime, era uma proteção da sociedade. Ela venceu a multidão. Ela venceu o ser dela. E ela venceu a doença dela, ela venceu o que aquilo poderia causar, a integridade física dela, ela venceu para ir encontrar Jesus. E por quê? Olha aí o versículo 27, porque tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar nas vestes. Gente, nas nossas roupas de hoje, se você tocar aqui na minha veste, que é apertada assim, é lógico que eu vou sentir. Se você tocar aqui no meu colete, eu vou sentir. Mas, irmãos, tocar nas vestes antigamente, gente, é capaz de 1000 pessoas tocar e a pessoa não sentir nada. Era só tocar no tecido. Então não foi o tocar, perceba comigo, não foi o toque. Não foi isso. Não foi o toque. Foi a intenção do toque. Foi o querer o toque. Porque na verdade, ela não alcançou a pele de Jesus. Se Jesus tem algum poder, estaria no corpo dele, não na veste dele. Se Jesus tem algum poder, estaria no corpo dele. Ela tocou na veste dele. O texto está claro. Está claro, então, foi o querer. Ela falou consigo mesma: se eu tocar simplesmente nas extremidades, na extremidade das suas vestes, se eu tocar nas extremidades, eu vou ser curada. Ela venceu os obstáculos porque ela tinha um desejo. Ela tinha um objetivo, ela tinha um foco, ela ouviu falar que Jesus curava, libertava e restaurava. Ela disse consigo mesmo: essa é a minha oportunidade, esta é a minha chance. Você tem a mesma chance, eu tenho a mesma chance, nós temos as mesmas chances. A questão é que nós não falamos, nós ouvimos, mas não falamos. Eu tenho gastado aqui meses falando que nós precisamos falar o que nós ouvimos, mas muitos não aprendem essa lição, não aprendem esse código. Eu ouço, logo eu falo. Se eu ouvir incorretamente, eu vou falar incorretamente, mas se eu ouvir corretamente, eu vou falar corretamente. Nenhum de nós falamos sem que primeiro tenhamos ouvido. Não há um ser humano na terra que fale sem primeiro ouvir. Essa mulher ouviu, então ela disse: se eu apenas tocar nas extremidades das vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar no tecido, no algodão, na extremidade do tecido da roupa dele, eu serei curada. Não importa a multidão, ela nem mais viu a multidão. Qual vai ser o obstáculo que você tem que vencer nessa noite? Estou falando para o seu coração. Não para de dormir. Para de dormir. Você pensa que Deus não existe, é isso?
Você não crê no poder miraculoso de Deus? Você não crê no poder sobrenatural de Deus? O mesmo Deus está aqui. O mesmo poder está aqui. Eu quero que a sua intenção seja como a dessa mulher. Qual é a sua intenção?